Olá, eu sou a professora Lena, fazendo o resumo do suporte pedagógico para o curso Técnico em Enfermagem do Alfa Colégio de Curso. Hoje vamos fazer o resumo da aula 3 sobre ética e legislação. Antes de começarmos, siga o nosso canal e ative o sininho para as novas notificações sobre os vídeos. Vamos lá? Então, essa aula vai ser o resumo da aula 3, que é o nosso terceiro encontro no curso Técnico em Enfermagem, que também vai falar sobre ética e legislação. Só que agora vamos falar sobre um tema específico, que será transplante de órgãos e tecidos. Nesta aula, pretendemos fazer uma rápida passagem pelos princípios, aspectos éticos que estão presentes nesta situação tão delicada no campo da saúde. Iniciaremos tratando do conceito de direitos fundamentais e em seguida veremos os tipos de origem que podem ter os órgãos e tecidos destinados aos transplantes. Então, o assunto transplantes de órgãos vai ser um assunto específico em que vamos ver a ética aplicada de uma maneira prática, de uma maneira concreta, diante de um determinado assunto. Estudaremos os modos de obtenção destes órgãos e como a legislação trata desta questão e veremos alguns aspectos gerais da bioética, que estão intrinsecamente associados à situação de doação de órgãos. No encerramento, conheceremos como o Ministério da Saúde estabelece os critérios para elegibilidade de receptores e os estágios propostos por um dos mais importantes nomes da bioética nacional para alocação destes órgãos e tecidos. Como é que funciona esse procedimento? Como é que o Ministério da Saúde vai disciplinar leis, protocolos para que então acolham esses órgãos e como é que destina as pessoas que são os receptores, né? Como é que faz essa ponte, essa doação, essa ligação entre doadores e receptores? Como é que isso funciona? Funciona primeiro no âmbito legal do Ministério da Saúde e como é que os sujeitos são beneficiados com essa prática, que é muito importante para salvar vidas. Vocês que estão estudando saúde têm que ter em mente todos os procedimentos que são elementares para que, se fato, possa você preservar uma vida por mais tempo ou até mesmo salvar uma vida mediante a necessidade de um órgão ou tecido, né? É essencial para a vida desse ser humano ou até mesmo para a qualidade de vida. Então é importante a gente conhecer todo e qualquer procedimento que possa estender ou gerar qualidade de vida aos seres humanos que precisem, né? Que porventura possam precisar. O programa de transplantes no Brasil se destaca pelo crescimento no número de transplantes nos últimos anos e pelo investimento público na especialização das suas equipes, com o consequente aumento do número de equipes habilitados, hoje superior a 200. O número de transplantes de órgãos, 200 mil. O número de transplante de órgãos sólidos realizados em 1997 foi de 2.127 e cresceu para 3.916. Então, a gente vê um avanço de acordo com algumas técnicas, né? Em 2001, tendo sido a maioria realizados por equipes lideradas por profissionais que tiveram sua pós-graduação médica complementada na Europa ou nos Estados Unidos, financiados por agências governamentais brasileiras. Então, de início, esses profissionais tiveram que estudar fora do Brasil, porque essa especialidade ainda não existia aqui, pelo menos não da maneira tão abrangente, para poder então dar conta de reger esse procedimento. A porcentagem e transplantes renais com doador vivo ainda é alta, mas para transplantes com doador cadáver é projetado um incremento de até 5 vezes nos próximos anos, na dependência do aprimoramento do programa de procura de órgãos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, financia mais de 95% dos transplantes realizados no Brasil e também subsidia, dá apoio base para todos os medicamentos imunossupressores para os pacientes. Esse sistema subsidiado de medicamentos é similar ao programa de tratamento da AIDS, que tem colocado o Brasil entre os países com maior efetividade no controle desta síndrome, como publicado por Rosenberg em artigo do New York Times em 28 de junho de 2001. Então, nós estamos aqui numa escala muito positiva
assim como também estamos no tratamento das imunodeficiências como a AIDS. Então, todo esse apoio, esse subsídio com medicamento e acompanhamento é essencial para o salvamento das vidas, né? O diagnóstico de morte encefálica é legalmente conhecido como morte, sendo baseado no exame complementar comprovando a ausência de atividades elétricas ou de fluxo sanguíneo cerebral. O transplante entre doadores vivos é também regulado pelo Estado, requerendo uma autorização judicial em caso de doação entre pessoas sem parentesco. Todo esse sistema é centralizado nas secretarias estaduais de saúde, com listas únicas regionais, supervisionada pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público vai ser esse fator maior que vai acompanhar as secretarias estaduais e vai dar conta de todas essas listas, colocando sempre no sistema uma atualização de demandas e ofertas, né, desses órgãos, né, os necessitados, né, para doação, os receptores e também os doadores. Então, cada estado vai ter acidentes ou síndromes, doenças que vão gerar mortos, então podem gerar doação de órgãos para parentes ou até mesmo para, né, outras pessoas desconhecidas em outros estados. Assim, o Ministério Público, né, o Ministério da Saúde vai fazer todo esse acompanhamento de uma maneira geral para então deixar esses dados atualizados e tentar fazer essas pontes o mais rápido possível. Visto que os órgãos e tecidos são rapidamente perecíveis e precisa de uma resposta muito rápida, às vezes 24 a 72 horas, dependendo do órgão, para que seja essa doação efetivada e recebida bem pelo paciente que está precisando na lista, né? Graças a essa rede pública, os resultados alcançados pelo Programa de Transplantes no Brasil têm superado as expectativas, levando em consideração o escasso recurso financeiro. Então, por mais que ainda se considere pouco o destino de verbas, né, e recurso público para financiar essa realização de doação de órgãos, tem se surpreendido com os dados que está funcionando de uma maneira muito efetiva no Brasil, de uma maneira positiva. Então, há esperança de que cada vez esse procedimento tenha a crescer, melhorar e aumentar os dados de uma maneira bem positiva. O Brasil está indo bem na questão de doação de órgãos. O Brasil é o segundo em número absoluto de transplantes renais no mundo, então estamos numa escala bem positiva relacionada ao mundo, né? Isso é bom. E é o segundo em número absoluto de transplantes renais no mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Quando esse número de transplantes é apresentado em relação à fração do PIB, o Brasil é aquele com o melhor desempenho no mundo. Então, de acordo com o nosso PIB, a gente está conseguindo fazer bastante coisa relacionada à doação de órgãos, o que nos deixa numa posição bem satisfatória, bem elogiada no âmbito internacional, no ranking internacional. O número de transplantes de fígado e de pâncreas vem crescendo entre 20% e 30% ao ano. Uma exceção ocorre com relação aos transplantes cardíacos. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, professor Dr. José Osmar Medina Pestana, os transplantes cardíacos não apresentam o desenvolvimento esperado, possivelmente em decorrência da ausência de equipe de cardiologistas e de cirurgiões cardíacos prioritariamente dedicado a este procedimento. Então, o que reduz ainda o número desse benefício seria a falta de profissionais especializados, talvez no momento ou talvez na cidade ou no estado, que possa proceder com esse procedimento, que é de uma especialidade bem mais delicada, de coração, além do órgão ser extremamente perecível de uma maneira muito rápida, ele perde a sua capacidade de funcionar rapidamente se não estiver ligado, fora de um corpo humano, ou talvez por uma máquina mantida ou refrigerada, ele vai perder sua capacidade de ser absorvido por um outro órgão receptor, por um outro corpo receptor, se não de uma maneira muito rápida. Então, além de ser extremamente rápida essa necessidade, é preciso que tenham profissionais adequados, especializados e aptos para proceder com esse recurso do transplante. Talvez por isso, esse seja um dos transplantes mais difíceis de acompanhar, se não a escala tão mais rápida quanto os de fígado e rim. Não existem grandes obstáculos à doação de órgãos no Brasil, visto que todo o processo está regulamentado. A melhor forma de um indivíduo se tornar doador após a morte é avisar aos familiares, manifestando em vida, primeiro em vida ele vai manifestar a sua vontade para que
seus familiares fiquem cientes de que, porventura, no momento de um óbito, queira, é de seu desejo, sim, conscientemente, destinar os seus órgãos à doação. Então, isso é preciso ser informado aos familiares de uma maneira muito clara e objetiva, para que os familiares, então, tomem o procedimento correto de buscar as autoridades, a saúde, para, então, comunicar que houve essa disponibilidade, né? Quando isto ocorre, a família sempre concorda com a doação para satisfazer o último desejo, né, como é comumente conhecido, deste indivíduo. Embora 60% da população concorde com a doação de órgãos, os profissionais de saúde e de terapia intensiva e setores de emergência notificam apenas 1 em cada 8 potenciais doadores. Então, por mais que seja até positivo o saldo de doações no Brasil, ainda há famílias muito resistentes a essa doação de órgãos, às vezes por critérios religiosos, né, por alguma doutrina, e não especificam a necessidade, não apontam, não sinalizam com a vontade de proceder na doação. Então, cada 8, apenas 1 notificam positivamente com a vontade de proceder à doação. Ainda poderia ser maior, mas isso parte de outras questões pessoais, culturais, hábitos, que já parte de uma decisão pessoal da família. Então, é bem diferente, bem diverso. Há famílias que concordam, há famílias que não. Dessa forma, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos realiza uma campanha que todos os profissionais de saúde receberam através do jornal Conselho Federal de Medicina a orientação logística e legal sobre o processo de doação. Com esta medida e contando com a participação destes profissionais, o número de transplantes deve ser acelerado e o Brasil poderá se manter como um centro de destaque mundial na área de transplantes de órgãos. Ou seja, esse treinamento, essa orientação foi dada para que, junto aos familiares ou responsáveis por aquela pessoa, que é aquele indivíduo que chegue a vir a óbito, seja repassada a possibilidade de efetuar uma doação de órgãos, seja consultado se há necessidade, a vontade, o interesse desta família proceder nessa doação. Então, eles saem preparados, esses profissionais, para vir junto ao contato direto com essas famílias ou responsáveis legais pelo indivíduo, para proceder nesse contato e buscar, então, a aceitação para realizar a doação de órgãos. Todos eles saem com esse treinamento que vai cada vez mais comunicando a possibilidade de se realizar com a doação de órgãos e talvez até mesmo convencer ou mostrar os benefícios, enfim. É importante que seja comunicado. Sendo comunicado, a família fica ciente e pode então tomar a decisão de acordo com o que ela concorde. O transplante de órgãos e tecidos implica numa sequência de eventos que abarca alguns direitos fundamentais pertinentes ao doador e ao receptor. Esses direitos estão associados a direito à vida, que é um direito universal, constitucional e direito humano, à formação dos direitos de personalidade, à integridade física e ao direito ao corpo. Em particular, a liberdade de consciência e ao poder de dispor do próprio corpo. Então, mediante esse direito legal, as pessoas, todo e qualquer indivíduo pode decidir sobre seus corpos, se querem ou não, porque eles são sujeitos de si mesmos. Então, eles vão ser capazes de optar ou não pela doação. A dignidade é um dos direitos também, a dignidade e aos direitos essenciais da pessoa, que são, inclusive, considerados como cláusulas inatingíveis por diversas constituições democráticas pelo mundo. Ou seja, não podem ser alterados por legislações. Ou seja, esse direito à dignidade é o que vai favorecer o indivíduo ter uma vida digna. Então, ele é um receptor favorável a receber. É também uma pessoa digna também de exercer seus direitos, de decidir ou não se quer ou não doar. Então, ela não pode ser também coagida. A questão dos transplantes frequentemente tangencia questões éticas à experimentação do corpo humano. As decisões políticas relacionadas com a saúde e, em sentido mais amplo, provocam debate sobre esses direitos fundamentais. Então, por mais que exista a doação para receptoras, há algumas pessoas que doam seu corpo ou partes do seu corpo, né, dependendo do caso, para pesquisa científica. Então, existe também um acompanhamento, uma ética a respeito sobre essa pesquisa desse corpo, desses órgãos,
para estudos, para qualquer outro procedimento. Então, a ética também deve estar envolvida nesses procedimentos de acordo com a decisão tomada. Por mais que a pessoa doe para um receptor, para uma pesquisa, deve-se haver também uma ética que norteie o uso, o experimento, a aplicação desse corpo, órgão ou tecido para todo e qualquer fim. Deve ter um acompanhamento ético também. Esses debates são associados a aspectos que vão desde a origem dos órgãos e tecidos até a forma de obtenção e ao tipo de procedimento realizado para o transplante. Vamos começar pela origem dos órgãos destinados a transplantes. Existem basicamente 3 fontes de órgãos e tecidos utilizáveis. Este material pode ser coletado de animais, seres humanos vivos e seres humanos mortos. Com animais, são os xenotransplantes. Por enquanto, são apenas uma possibilidade teórica. Isto quer dizer que existe ainda um estudo ainda no plano escrito, teórico, experimental, mas ainda no plano prático ainda não existe, no plano concreto ainda não existe. Muitos estudos vêm sendo realizados no sentido de transplantar órgãos e tecidos entre espécies distintas. Está havendo essa ideia, essa possibilidade de se uma pele de um animal, um tecido de um animal pode vir a fazer um efeito positivo se aplicado a um outro tipo de animal. Então, existe essa possibilidade de investigação, que ainda não tem sido tão feito na prática. Os defensores dessa técnica ressaltam os argumentos de que essa possibilidade diminuiria muito o tempo de espera por órgãos e muitas vidas poderiam ser salvas. Há, no entanto, uma série de dificuldades técnicas que ainda precisam ser vencidas. A principal delas se refere às rejeições e à possibilidade de transmissão de vírus não humanos para os receptores. Então, essa divergência de DNA, de RNA e de tecido pode ser também, por um lado, benéfica, por um outro, pode ser perigosa no sentido de haver um trânsito de doenças, se não estudado isso bastante antes, né? Tem que haver um debate bastante preciso sobre isso. Além destas, há ainda aspectos éticos envolvidos, como o direito ou não de o ser humano de utilizar-se animais para fins de retirada de órgãos, ou seja, será que a pesquisa pode criar seres humanos para matá-los e tirar seus órgãos, gerar sofrimento? Então, será que é ético? Será que não é? Será que é considerado moralmente tolerável para a nossa sociedade? Será que a nossa sociedade concorda? Então, tudo isso precisa de um debate, de uma aceitação moral, ética também. Então, nas pesquisas que se referem aos seres humanos vivos, o que é que serão? São os chamados alotransplantes intervivos. Os alotransplantes intervivos, naturalmente, implicam na utilização de órgãos e tecidos específicos e na necessidade de respeitar-se o preceito ético da não maleficência do doador. Ou seja, por mais que ele tenha vontade e expresse o desejo de doar, ele não pode sofrer com isso, não pode vir a necessitar mais na frente de um órgão e ter uma queda na sua qualidade de vida por conta disso. Então, esse risco e a graduação desse risco deve ser levada em conta para que esse ser doador não venha a ser prejudicado por conta de uma doação. Isto é, não podemos promover uma doação se a mesma produzir no doador algum tipo de dano ou prejuízo à sua saúde geral. Estes aspectos já estavam dispostos na Lei 9.434/97, que é a Lei dos Transplantes. Decorem essa lei, que é importante, que normatiza e estabelece em seu capítulo 3, o parágrafo 3, que só é permitida a doação referida deste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Ou seja, se a pessoa tiver órgãos duplos e se por acaso a doação desses órgãos não incorrer em risco à sua saúde, tais quais os rins, então se ele quiser doar e sendo todo feito o estudo se
não vai gerar um risco para essa vida já existente e a necessidade de fato do doador, a quem a pessoa quer doar. Então, tendo estabelecido esses acordos, essa doação pode proceder. Mas tem que ser tudo muito seguro para os dois, correto? Já quando acontece a doação com seres humanos mortos, que chamamos de allotransplante de doador cadáver. O allotransplante de doador cadáver é, de fato, o mais comumente utilizado para a grande maioria dos casos e a principal questão ética envolvida diz respeito ao critério de morte, na medida em que esta precisa ser atestada para que se promova a remoção do órgão. O allotransplante de doador cadáver é, de fato, o mais comumente utilizado para a grande maioria dos casos e a principal questão ética envolvida diz respeito ao critério de morte, na medida em que esta pessoa será testada para que se promova a remoção do órgão. Então, se a pessoa acabou de ter uma morte aqui encefálica, ainda está no hospital, mas acabou de chegar a óbito, ela é um cadáver recente, tem que ter um documento que comprove que realmente ela não possui mais atividade física e não nenhuma forma de voltar. Então, sendo assim, já é considerado um cadáver, então vai ser uma doação por doador cadáver, certo? O Conselho Federal de Medicina, através da resolução CFM de 1480/97, alterou o critério de morte que anteriormente estava vinculado à falência cardiorrespiratória para a morte encefálica, então, que antes era considerada a morte total. Partindo da ausência de uma respiração, agora parte da ausência de atividade cerebral, que é a morte encefálica. Sendo assim, possibilitando com isso grande avanço na vitalidade e efetividade das doações. Assim, neste tipo de doação por cadáver, a questão hoje resume-se praticamente à forma de obtenção dos órgãos. A voluntariedade e a espontaneidade no ato de doar. A questão ética mais premente se refere ao questionamento da prevalência e manutenção da voluntariedade e da espontaneidade no ato de doar, ou se considerar o princípio pelo qual o bem comum está acima da vontade individual e, consequentemente, se aceita a apropriação de órgãos de cadáveres. No bojo desta questão reside o questionamento acerca do fato de sermos ou não donos de nosso corpo, o que pode não ser uma questão tão simples quanto parece, como vimos na nossa aula 2, nos princípios éticos da santidade, da vida e da totalidade. Ou seja, se você for olhar para um preceito religioso, algumas religiões, como as adventistas, elas não concordam com a doação de órgãos, nem cremação, já outras, as pessoas, a cultura prefere que os corpos sejam cremados, então, enfim, existe toda uma diferença cultural, religiosa, então a ética ela pode divergir de acordo com a questão cultural, religiosa também. Então, a questão de ser dono ou não do seu corpo, muitas vezes vai incorrer uma reflexão e um debate sobre quem é dono do corpo, é o Estado, é a pessoa, é a religião, então isso deve ser debatido para que não se invada nenhum dos espaços, mas primeiramente o dono do corpo é o ser, né, o sujeito, o indivíduo, e que pode tomar suas próprias decisões. Ser dono implica na relação de posse, o que, a princípio, só se estabelece em relação a coisas, objetos, visto que o corpo humano é um objeto, e em poder de dispor destes objetos em função exclusivamente da sua vontade. Não é assim que o corpo é concebido atualmente, já que o corpo não é um objeto. As partes do corpo não podem ser dissociadas na noção integral da pessoa. Pertencem ao conjunto da nossa identidade, não só coisas e muito menos podem ser utilizadas independentes da vontade. As formas de obtenção de órgãos são comumente distribuídas pela seguinte modalidade: doação voluntária, consentimento presumido e manifestação compulsória ou abordagem de mercado, ou seja, na doação voluntária, o doador se manifesta pelo desejo de doar, ainda em vida, para quando de sua morte ou ainda em vivo, um órgão vivo, a outro receptor, ele se coloca a doar. O consentimento presumido é quando a pessoa destinou a vontade de doar e a família acata. Já a manifestação compulsória ou abordagem de mercado é quando pode-se, talvez por meio de uma justiça ou algo assim, determinar que se faça a extração de algum órgão para promover o bem de alguma vida, mas isso é uma questão que deve ser discutida e aprovada mediante a lei, não é assim. Já os direitos fundamentais. A doação voluntária é aquela realizada através da vontade expressa do doador quando em vida,
Até 1997, no Brasil, os órgãos só poderiam ser doados se a pessoa tivesse assim procedido, tivesse determinado que queria doar. A partir daquele ano, a legislação brasileira substitui a doação voluntária pelo consentimento presumido. Por essa modalidade, presume-se que todo cidadão é um doador em potencial, a menos que tenha expressado vontade contrária. Então, enquanto a pessoa não disser que não tem vontade, se outras pessoas ou a família quiser decidir por ele, ainda vai poder. Assim, se não há manifestação explícita da negativa de doação, as equipes de saúde podem proceder à retirada dos órgãos, visto que todo mundo seja concordado e autorizado. Em 1998, através de medida provisória, e em 2001, promulgada pela Lei 10.211/2001, 10.211/2001, lei que alterou alguns dos dispositivos da Lei de Transplantes original de 1997, a legislação brasileira substitui esse critério pelo do consentimento familiar, onde o cônjuge ou parente na linha sucessória assume a responsabilidade pela autorização da doação. As duas demais modalidades representam apenas propostas ainda não amplamente debatidas. A chamada manifestação compulsória defende o conceito de que todo cidadão deve fazer formalmente a opção entre ser ou não doador, e a abordagem de mercado defende a possibilidade de incentivos financeiros às famílias de doador como forma de estimular a doação voluntária. De modo geral, podemos resumir os aspectos vinculados à questão da doação de órgãos a um conjunto de princípios éticos gerais, nos quais se vinculam intrinsecamente questões de transplantes que são eles: o princípio da intangibilidade corporal, que é associado ao modo absoluto, que associa de modo absoluto o corpo à identidade da pessoa e, assim, estende ao corpo do indivíduo e às suas partes os mesmos princípios de dignidade e indisponibilidade por terceiros que regem os direitos da pessoa, ou seja, a pessoa que vai decidir sobre seu corpo. O sentido de integridade, portanto, fica comprometido sob a perspectiva da integridade pessoal ampla, não sendo possível separar o eu físico do psíquico, compondo ambos uma única identidade. Assim, intervenções no corpo são sempre interpretadas como intervenções de integridade na integridade pessoal. O princípio da solidariedade considera que o ato de doar órgãos inclui-se na possibilidade de que os indivíduos têm de sacrificar uma individualidade em detrimento do bem da comunidade, de outros, ou de outro, desde que estas doações não impliquem comprometimento da vida ou da saúde geral dessa pessoa que doa. O princípio da totalidade entende o corpo como uma unidade, sendo cada parte do mesmo avaliada de acordo com um todo. Assim, cada parte, membro, órgão ou função só pode ser sacrificada em função da unidade do corpo, ou seja, desde que isso seja útil para o bem-estar de todo o organismo ou, em caso de doações a terceiros, não comprometa a integridade geral. A estes princípios éticos gerais somam-se ainda aspectos específicos que se traduzem em princípios do biodireito próprios para situações de transplante. Dentre eles destacam-se: princípio da autonomia, pelo qual qualquer coleta de tecido ou órgãos tem de passar pelo consentimento do doador. Princípios da confidencialidade, pelo qual se preserva o direito do indivíduo doador em decidir decidir qual informação que autoriza a veiculação do receptor ou como quer se manter no anonimato, se for de sua vontade. Princípio da gratuidade. Estabelece que órgão ou tecido apenas poderá ser doado e nunca vendido, visto que não se trata de objetos, e sim partes da própria individualidade. Então, na lei brasileira é proibida a venda de órgãos, a venda ou a comercialização. 4. Princípio da não discriminação, em que a seleção dos receptores só pode ser feita mediante critérios médicos. Em relação ao princípio da não discriminação, o Ministério da Saúde, através do Sistema de Transplantes, estabeleceu na Portaria número 3.407, de 5 de agosto de 1998, o chamado Sistema de Lista Única. Este sistema informatizado integra toda a rede de saúde nacional
e segue critérios de distribuição específicos para cada tipo de órgão ou tecido, alocando cada receptor em função da sua posição na lista de espera pelos critérios próprios do órgão ou tecido, a qual se candidatou. Segundo José R. Goldin, a alocação dos órgãos para o transplante deve ser feita em 2 estágios. O primeiro estágio deve ser realizado pela própria equipe de saúde, contemplando os direitos, contemplando os critérios de elegibilidade, de probabilidade, de sucesso e de progresso à ciência, visando a beneficência ampla. O segundo estágio a ser realizado por um comitê de bioética pode utilizar os critérios de igualdade ao acesso das probabilidades estatísticas envolvidas no caso, da necessidade do tratamento futuro, do valor social do indivíduo receptor, da dependência de outras pessoas, entre outros critérios mais. Então, encerrando esse conteúdo de hoje, nós vimos como se aplica a ética, como se aplica uma legislação, como atua o Ministério e as leis para nortear, disciplinar e conduzir esse sistema de doação de órgãos, como funciona essa teia, como existem os métodos de doação, se é a pessoa, se é vivo, se é animal, se é cadáver, como é que se destina essa doação de órgãos, tecidos, quem pode doar, quem não pode, como é que se dá todos esses procedimentos. Existem também as leis que norteiam esses procedimentos que devem ser estudadas e compreendidas. Existe também o direito individual, a saúde, a saúde do bem, a coletividade, a solidariedade, né? Que é pensar no bem comum. Diante disso, terminamos a terceira etapa do conteúdo de ética e legislação, que seria referente ao terceiro encontro do curso Técnico em Enfermagem aplicado pela Alfa Cursos. Eu sou a professora Lena Bandeira, estou aqui facilitando o conteúdo, sendo o suporte pedagógico para produzir para vocês o resumo em mídia do conteúdo aplicado no curso Técnico em Enfermagem com aula presencial com o professor enfermeiro. Então, por hoje é isso. Espero ter contribuído para o estudo de vocês. Curtam esse vídeo e até mais. Tchau!